Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 29 de janeiro. O Ibovespa apresentou forte alta de 4,6% no último pregão do mês, proporcionando então um ganho na semana de 6,24%, boa parte dele impulsionado por esse último pregão, uma puxada aí principalmente dos fundos para dar uma, vamos dizer assim, para dar uma aliviada no fechamento do mês, que estava bem negativo. Na semana passada, para quem lembra, o Ibovespa estava apresentando queda superior a 12% e terminou com queda de 6,79%. O Ibov então conseguiu confirmar a leitura que tinha comentado na última videoanálise, de ter tido aqui um movimento de correção desse movimento de subida, com expectativa de gerar fundo ascendente no G60, depois de inclusive já ter feito um fundo na faixa dos 38 mil pontos. Uma bela movimentação para cima no pregão de hoje, mas é importante ressaltar que o Ibov continua dentro de uma tendência de baixa no gráfico diário, no gráfico semanal e no gráfico mensal. Mas a minha expectativa é que essa tendência do gráfico diário ela mude pelo menos para uma tendência indefinida, ou seja, eu não vejo nesse momento como mais provável um movimento de baixa para perder 37.046 pontos. 37.046 pontos. Acredito que ocorra algum fundo acima desse nível, ou seja, um fundo ascendente. E que na hora que fizer esse fundo ascendente já vai estar dentro de uma tendência indefinida. Principalmente porque o gráfico semanal proporcionou um bom fundo descendente dentro de uma tendência de baixa, com a expectativa de ter um movimento de alta aqui no gráfico semanal, um movimento de repique. Dessa forma, igual o gráfico diário está apresentando aqui um movimento de repique, o gráfico semanal pode fazer algo parecido, gerar um movimento de repique. Não necessariamente que ele vai ser forte, não dá para se esperar muito dos movimentos de repique. É importante também destacar que a resistência principal aqui no movimento de subida é 42.749 pontos. Acima disso, 44 a 45 mil pontos seria o principal nível de resistência para o índice. Então, perda no mês de 6,79%. Nas minhas recomendações, foram 31 recomendações, taxa de acerto de 50%. De forma resumida, o ganho no mês foi de 0,79%. Em um outro vídeo, inclusive agora, eu optei por, a partir deste mês, colocar essa informação de ganho sobre o capital e perda sobre o capital total, que eu vou pegar um vídeo à parte e vou explicar como funciona isso, para que não fique dúvida para ninguém. Tá? O importante é que no mês o mês foi de 0,79%, levemente positivo em relação aos anos anteriores. E aqui a curva do capital, por que só de 2014 para frente? Porque de 2014 para frente foi o momento que eu mudei a minha metodologia, o meu método, meu sistema de entrada nas operações. Mudei a partir desse ponto. E com essa mudança eu não só mudei o método, como também a minha gestão de risco em cima das operações. O quanto eu colocava em cima de cada operação, a relação risco-ganho em cima de cada operação, enfim. Houve um grande ganho, seja na parte de sistema, na parte técnica, como também na parte de gestão de risco a partir do início de 2014. Consequentemente, a curva de capital representou bem esse ganho e espero que ela continue assim no decorrer de 2016. Lembrando, no próximo vídeo, ainda neste final de semana, vou publicar um vídeo explicando direitinho essa questão dos resultados. Vamos então voltar aqui para o gráfico mini índice. No pregão de hoje, recomendei 3 operações no mini índice. Uma pena que a primeira operação não ter segurado tanto, ter sido muito exigente. Depois eu vou falar o resumo da história. Primeira operação recomendada para quem está acompanhando o canal DV Invest. Primeira recomendação recomendada na superação da máxima desse candle. Gráfico de 10 minutos, abriu aqui com gap de alta. Jogar aqui no G60 desse lado. Abriu com gap de alta. Está aqui o G60, abertura do pregão. E aqui eu recomendei a entrada. Nessa recomendação de compra, houve então uma boa movimentação para cima, só que respeitou não só esse nível, a máxima do dia, como também esse nível aqui. Então ficou travado nessa zona de resistência. E quando gerou 2 candles de reversão chamado de estrela cadente no G10, eu optei por encerrar a posição na expectativa que gerasse um movimento de baixa e eu pegasse um novo fundo um pouco mais para baixo. Só que ficou de forma lateral e deu uma forte movimentação para cima e eu terminei não entrando mais nessa movimentação para cima. Optei por fazer venda aqui, contra a tendência, recomendei venda nesse nível e encerramento da posição foi neste nível aqui, quando testou esse nível de suporte. Por quê? Porque se eu estou operando contra a tendência no intraday, eu tenho que ser muito mais restritivo, assim, qualquer sinalização contrária ou parada, enfim, eu tenho também uma certa contagem, principalmente em preço-tempo,
dentro da minha metodologia, que aí isso já encaixava a possibilidade de gerar um novo movimento para cima. Não dava para se dizer que ia ser um novo movimento forte assim para cima, mas enfim, foi uma operação boa, essa daqui, essa também eu encerrei com algum lucro nessa aqui, e a outra operação foi aqui nesse nível, nessa perda da mínima desse candle. Essa eu encerrei praticamente no 0 a 0, porque eu já tinha mencionado que um ponto de referência na faixa dos 40.235 pontos, escrito isso dentro do canal no Telegram, e terminou voltando para cima desse patamar, e não só desse patamar, voltou para cima da máxima desse candle, e aí foi a hora que eu encerrei a posição com um pequeno ganho praticamente no 0 a 0. Tanto porque então você não pegou essa nova movimentação aqui para cima? Porque olhando para o G60, vou botar no ponto que estava o gráfico, esse movimento de alta já replicava esse movimento de subida em termos percentuais. Então ficou, depois que esse candle aqui gerou a perda da mínima do candle anterior, com a chance de gerar um topo, uma correção, enfim, ou até um movimento lateral, aumentou essa chance, ou seja, ficou com a perspectiva ainda mais nos 40 mil pontos. Ficou mais difícil de se ver algo que ia ainda ganhar bastante força para cima, mas terminou ganhando força, uma boa força para cima. De fato principal, resumo da história. A favor do movimento do dia, eu deveria ter sido menos restritivo, ou seja, não saído em uma pequena sinalização de baixa, deveria ter mantido o stop aqui abaixo da mínima desse candle mesmo, e segurando mais uma operação a favor do movimento, a favor da tendência do intraday, que era a tendência, até já tinha falado na última videoanálise, e ser bem restritivo em relação às operações contra a tendência. E isso realmente, as duas saídas foram muito boas da contra a tendência, e essa a favor eu terminei perdendo aí um bom ganho aí no decorrer do pregão. Mas enfim, ainda foram operações que trouxeram um ganho. Vou colocar aqui nos registros, essa parte que vocês acabaram de visualizar eu vou colocar no outro vídeo, que é da mesma planilha. Então olhando aqui, foram ganhos de 0,15% sobre o capital total, 0,4% sobre o capital total, 0,06% do capital total para cada uma dessas operações. Para o mini dólar foi o dia de mudança e de rolagem, mudança de G16 para H16, e aí como eu uso gráfico sem ajuste, fica um pouco na mudança, eu fico mais restritivo de fazer a operação em cima do mini dólar, porque olhando para o H16, a diferença aqui, ó, esse dia não supera a máxima do mês anterior, e na série histórica, sem o ajuste, supera a máxima do mês anterior. Então, já estava com o intraday mais confuso e eu optei por não fazer a operação no dólar. Mas para o próximo pregão, que é o que importa, perdeu um suporte relevante aqui, olhando o H16, perdeu um suporte relevante, está dentro do movimento de baixa, também na série histórica perdeu a mínima do dia anterior, está apresentando a sinalização de continuidade desse movimento de baixa. Se abrir caindo, fica um pouco mais esticado para baixo, abre-se a possibilidade de se buscar alguma operação contra a tendência na ponta compradora, mas se abrir subindo, meu foco seria buscar alguma operação a favor da tendência do intraday, a favor de topo descendente ali após um movimento de subida aqui, alguma tentativa de subida no G60, ficaria atento para a ponta vendedora, para day trade do mini dólar a partir da próxima semana. Se a análise está sendo útil para você, dê um like nela, por favor, desde já agradeço. PTR4, alta de 5,22% no dia. No mês, queda de 27,76%, só não foi pior porque a semana ainda terminou com alta de 9,75%, inclusive gerando um candle de reversão chamado de quê? De perfuração. Padrão de reversão dos candles que precisa de confirmação, a confirmação viria através da superação dos R$ 5,13, o que aumentaria a chance de gerar também um movimento corretivo no gráfico semanal depois dessa forte pancada para baixo. E aí é que a gente ficaria atento na próxima semana em busca de operação de swing trade através de fundo ascendente, essa é uma alternativa, ou ainda de day trade se a PTR4 conseguisse sustentar acima da região de 4,50, não voltar mais para baixo desse patamar de 4,50 e até mesmo gerar fundo ascendente no G60 acima até dessa região aqui em torno de R$ 4,70. Seria mais interessante ainda para a PTR4 em busca de operação ainda na ponta compradora. Na Vale 5 o dia foi de alta de 2,12%. Ontem eu tinha recomendado uma operação que tinha que ser acionada aí no pregão de ontem. Eu sempre boto a validade das recomendações. Tinha que ter sido acionada, não foi acionada. Veio para o pregão de hoje, eu fiquei atento para essa possível entrada. Se viesse aqui para cima dessa região de 7,12, abriu aqui em cima, mas não conseguiu sustentar acima, cancelei essa entrada. Veio para baixo, cancelei quando perdeu aqui essas mínimas, então não fazia mais sentido entrar da mesma forma, buscar um 7,13 mesmo, ela tendo acabado em 7,24, mas de qualquer forma, na Vale, no gráfico semanal, o ganho foi na semana de 7,58% e no mês a perda foi de 29,37% na Vale 5.
possibilidade também de repique de alta aqui no gráfico semanal, ou seja, com a possibilidade de mudança de tendência no gráfico diário. E dentro desse cenário, G60, olhando para um gráfico, para operação principalmente de day trade na ponta compradora, ideal através de fundo no gráfico 60 minutos acima desse patamar em torno de 7,24, 7,25, topos anteriores. Isso seria mais interessante para se fazer na Vale 5 a partir da próxima semana. E para a ponta compradora no gráfico diário de swing trade, melhor ainda se for através de movimento, após o movimento de baixa no gráfico diário. Na sequência que nós temos aqui para comentar, YouTube 4. YouTube 4 terminou o mês como? O mês da YouTube 4 ela terminou com queda de 5,19%, depois de uma boa aliviada nessa semana com alta de 6,9%, ou seja, a queda era superior a 10% depois dessa aliviada. Mas o interessante é que essa aliviada aconteceu justamente numa região forte de antiga resistência. Bem interessante essa região aqui de antiga resistência, funcionando agora como suporte. Funcionou como suporte nesse fundo e terminou não fechando abaixo aqui no gráfico mensal, até com a formação de candle de reversão chamado de martelo. Ficou um pouco mais esticado para cima aqui no gráfico diário, com alta de 4,66% no último pregão, e resistência importante pela frente na faixa ali dos, já depois dos R$25, mais relevante na faixa ali dos R$25,50 a R$26, patamar mais relevante de resistência para a YouTube. Ou seja, chegar aqui direto, esticado para cima, traz a possibilidade de se buscar alguma venda, tentando pegar uma movimentação para baixo em cima de YouTube 4. Mas também ficar atento no decorrer do mês de fevereiro para possível formação de fundo ascendente e operações de compra de swing trade em cima de Itaú Unibanco. Ambev, bem interessante, olhando aqui, tirando a questão que eu estava sem ajuste no gráfico. Ambev, olhando o mensal, assim como fez a YouTube, só que aqui foi muito mais forte no sentido do, não em termos percentuais, mas mais forte a reação. A última semana apresentou alta de 10,74% na Ambev. Conseguiu se manter acima de um nível de suporte relevante e conseguiu fechar o mês com alta de 4,54%. Movimento bem relevante de alta no gráfico diário, com o fechamento aqui desse último pregão alto de 4,3%. Para o mês, ficar atento para fundos ascendentes no gráfico diário. Pode ser bem relevante para a ponta compradora, a gente vai ficar atento nesse sentido. Sendo mais ousado, ponta vendedora, se gerar ali a possibilidade de perda de força e formação de topo aqui, risco um pouco maior, porque há uma chance de mudança de tendência, mas a possibilidade de pegar algum movimento de baixa em cima da Ambev. CSAN3, alta de 2,28% no último pregão. Na semana a alta foi boa, de 7,21%, boa formação de fundo, retorno para cima de um patamar que era antigo suporte. Aqui dá para se ver melhor no gráfico diário, vem lá de trás esse patamar aqui, ó. Vem lá de trás, era antiga resistência, virou suporte, 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 aqui virou uma certa resistência, ficou respeitando e passou depois batido. Excelente, porque fundo ascendente também passa a me interessar bem no decorrer de fevereiro em cima desse papel. Até porque se olharmos para o gráfico mensal, apesar de ter fechado em leve baixa de 0,24%, também se traçarmos aqui uma linha anterior em cima de um nível de topo lá atrás, aqui funcionou como suporte, aqui também está funcionando como um patamar agora de suporte, está se sustentando acima dessa região aqui de fundo anterior e se sustentando ali até acima dos R$25 a CSAN3, COSAN. Então, com essa formação, traz a possibilidade de quê? De fazer isso aqui para cima, e aí que a gente fica atento, ver se pega uma nova tendência de alta em cima desse papel. E por último, BVMF3. BVMF3, cheguei a recomendar a entrada dentro do que eu falei na última videoanálise. Se superasse essa máxima aqui, R$10,45, ela superou. Qual era o primeiro nível de resistência que ela tinha respeitado nos dois últimos pregões? R$10,40. Atenção para esses 10,40. Jogar no G60 para ficar claro o que eu quero dizer. Primeira hora de pregão é essa aqui. Já abriu o pregão batendo, voltando para o nível de entrada. A operação foi executada. Depois que essa operação foi executada, observe esses 10,40 aqui. Ó. Esse é o nível de 10,40. Se sustenta acima de 10,40, vai lá para cima, volta, bate nos 10,40. Aí na hora que ela bate nos 10,40, que não deveria mais voltar para baixo dos 10,40, gera a sinalização de fundo, aí que não deveria mesmo ter voltado e ter fechado essa penúltima hora de pregão abaixo dos 10,40. Na hora que ela fez isso, encerramento da posição comprada, porque foi uma sinalização para mim muito negativa. Primeiro por não ter acompanhado o mercado e segundo por ter voltado ainda para baixo do nível de suporte. Se tivesse sustentado acima dos 10,40, teria permanecido dentro da posição comprada, mas eu optei por encerrar e essa posição trouxe uma perda de 0,67%
na operação e no capital total uma redução de 0,14%. Então, lembrando, mais detalhes sobre a questão do resultado geral do mês, e eu vou mostrar os outros meses. Vou apresentar um vídeo à parte para vocês no decorrer desse final de semana. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.